Então vamos falar de aflições, certo? E nada melhor. Hoje vai ser curtinho, vocês vão ver que isto vai ser curtinho hoje. Hoje é feriado, está tudo aqui modo de férias, de Páscoa, não é? Vai ser curtinho, mas vamos começar já com... Vamos começar para rir. Nossa, nem acredito. 5 anos pagando esse consórcio. Semana que vem vence a última parcela, graças a Deus. Oi, Walter. Nossa, eu já desdobrei. Tô tão ansioso que eu nem percebi que já tinha dormido. Então, eu tenho boas notícias pra você. Já sei. Semana que vem acaba o consórcio do carro. Logo, logo eu vou estar com o carrinho na mão. Acabou minha vida de busão, cara. Não, tem isso também. Vai ter isso também, mas é uma outra coisa que eu vim te falar hoje. Cara, tô há 5 anos rezando e nada de ser sorteado. Mas também agora já acabou, né? Agora é só pegar ele e curtir meu carango. Eita. Então, mas aí não vai rolar isso não, Walter. Por que não vai rolar? Você curtiu o seu carango muito, sabe? Claro que vai rolar. Que isso, cara? Eu não quero trazer nenhuma parcela, não. E se eles enrolarem pra dar meu carro, eu processo eles. Eu, hein? Tá, então, deixa eu te falar isso de uma vez. Eu não queria ser eu pra te trazer essa notícia, mas ninguém mais podia hoje. Olha só. Você já tem que começar a se preparar pra regressar pro plano espiritual. Eu vim te dizer isso. Olha só que legal pra mim e pra você. Tá chegando. Você não vai lembrar disso porque você tá desdobrado e tal, mas vai ficar no seu inconsciente, entendeu? Você desencarna semana que vem. Parabéns. O quê? Parabéns. Semana que vem? Que dia? Lá pela terça aí. Ah, terça-feira? Ah, não, cara. Terça-feira é o dia que eu pego o carro. Pô, depois de eu pagar essas parcelas todas, esperar tanto tempo, logo na terça-feira eu não vou nem sentir o cheirinho do meu carro. Um cheirinho. Você vai sentir o cheirinho. Um dia de cheirinho você vai ter. Ah, não, isso é injusto, cara. Não fala do que você não sabe, Walter. Mais do que justo, a sua ida agora é um ato de misericórdia divina. 5 anos que eu pago essa porcaria e não sou sorteado. Aí você chama isso de misericórdia divina. Misericórdia divina seria se eu tivesse sido sorteado no início e teria curtido meu carro há 5 anos. Tu tem razão. Tá certo mesmo. Isso não é tanto que tá errado o que estão fazendo com você. Também é. Poxa, Deus tá sendo muito injusto contigo, cara. Você tinha que ter sido sorteado no início mesmo. Porque aí você já morria logo, porque você vai morrer de acidente desse carro aí. Aí você não ia ter mais 5 anos pra ficar com a sua família. Não ia ter mais 5 anos pra poder dar tempo de você se reconciliar com seu pai. Né? Porque vocês eram inimigos de várias vidas. Olha só, esse último tempo que vocês estiveram juntos, vocês conseguiram resolver um problema que poderia gerar muito sofrimento depois. Olha. Nossa. Que Deus carrasco é esse, né? Desculpa. Ele sabe o que faz, né? Acho que sabe, né? Mas pode pelo menos ser terça depois do Masterchef? Eu adoro Masterchef. Walter, Por favor. eu tô torcendo pra aquela moreninha. Não, eu torço pra outra. Ela faz um ragu de peixe lá, né? Eu não sei, eu não como há muitos anos. Deve ser. Vamos falar de aflições e para muita gente aquele género de aflições do vídeo é uma aflição, não é? Para muita gente é uma aflição. Certamente cada um de nós aqui tem as suas aflições diferentes. E nos dias de hoje são muitas as formas em que esta aflição, não é, de cada um de nós, ela se manifesta nas nossas vidas. Ela pode se manifestar, sei lá, dificuldade em dormir, não é? Ataques de pânico, fobias, etc, etc. E diante de todos estes sintomas que nos vão surgindo, o mundo de hoje oferece um exército de ansiolíticos, não é? Que são desenvolvidos nos laboratórios, que prometem diminuir esta nossa aflição, não é? Ou então, que também está muito na moda, os remédios mais naturais, não é? De forma a não ser tão químico e ser mais natural. No entanto, o efeito é o quê? É o mesmo, não é? Diminuir os efeitos que nós vamos sentindo. Ou então também podemos
os conhecidos remédios caseiros, não é? Um chá para isto dá para aquilo, um chá para de outra erva dá para outra coisa, não é? E nós arranjamos sempre uma solução para diminuir de alguma forma algum sintoma que a gente possa estar a sentir. Então podemos dizer que estamos numa era em que as pessoas muito se automedicam, não é? Acham que sim ou não? Sim. Não é? Procurando o quê? Diminuir então todos estes sintomas que nós vamos tendo. Sintomas para, de alguma das formas, vir blindar a dor, a tristeza, a ansiedade, a melancolia, não é? A falta do sentido para a vida, o vazio, que muitas das vezes vamos sentindo. Procura-se quê? Procuramos nesta solução de nos automedicarmos, não é? Uma solução como se nós fôssemos propriamente robôs ou computadores, não é? Que a gente faz um reset aqui, ao bocado a coisa estava aqui difícil. Fizemos um bote fácil e a coisa começou a funcionar direito. Só que nós não somos assim, não é? Então o que é uma aflição? Condição de quem está aflito. Sofrimento causado por um desgosto, tristeza ocasionada por alguma dificuldade. Todos os fenómenos que acontecem na mente refletem-se de alguma forma no corpo. Todos estes sintomas que estávamos aqui a falar, não é? Começam antes de se manifestarem no nosso corpo, aqui, não é? Na cabeça. Melhor dizendo, no espírito. No espírito, não é? Primeiro, onde começar lá. Assim, todas estas tentativas que nós possamos fazer e tomar são uma solução um tanto pouco limitada, não é? Porque nós não estamos a trabalhar a origem, não estamos a trabalhar a causa. Eles vão reduzir os sintomas, sim, muitas vezes vão reduzir os sintomas e muitas das vezes vão nos auxiliar, sem dúvida nenhuma. Só que a verdadeira solução, ela vai aparecer quando nós estivermos preparados para ela. Não é fácil. E porquê que não é fácil? Porque cada um de nós, não é? É um ser diferente e vive o problema de maneira diferente e ele, no próprio organismo, se manifesta de maneira diferente e a própria medicação funciona de maneira diferente em cada um de nós. Ou seja, não há nada igual, não é? E muitas das vezes, o que é que procura a ciência, não é? Procura soluções genéricas que funcionem para todos. Não funcionam para todos. Funcionam de maneira diferente para cada um de nós, não é? Daí haver uma epidemia da aflição, não é? Daí vir a Organização Mundial de Saúde nos vir dizer que daqui em 2050, que não falta muito, a depressão vai ser a doença do século. O que é que falamos? De tristeza, não é? De vazio, não é? De nos sentirmos pouco úteis. Então, a resposta para esta inquietude que se vive nos dias de hoje, que se calhar que se vai agravar, a resposta está em cada um de nós, não propriamente na ciência, que não vai ser ela que nos vai solucionar a nossa questão, não é? Porque da mesma maneira que todos temos um problema diferente, ou até o problema até pode ser igual, mas vivemos de forma diferente, manifesta-se de forma diferente e até a medicação que a gente toma manifesta-se em nós de maneira diferente, mas quem melhor do que nós para dizermos como é que o sentimos, não é? Não vai ser o médico. O médico que é que nos pergunta? Diga-me lá os sintomas que você tem, não é? Para eu ver se chego à causa. Então, a resposta está exatamente em nós próprios, não é? Em fazermos
os nossos próprios médicos, principalmente. Não existe fórmulas mágicas, não existe fórmulas eficientes de uma forma universal. Então, cada um de nós deve procurar, em todas estas aflições, e já vamos ver aqui à frente um bocadinho, todas estas aflições e todos estes sintomas que nos surgem no nosso dia-a-dia, que nos provocam a falta do sono, os taquicardias, as fobias, etc, etc. Tudo que vocês... a falta de ar. Procurarmos dar o verdadeiro valor quando ele já se manifesta no físico. Então, quando se... não é que dói. Porque quando é uma tristeza, não é uma melancolia, a gente se calhar não está tanto atento para ela. Não é? Mas ela é grave também. Ela deve ser os primeiros sintomas. Devemos estar atentos a essa questão. É normal nós sentirmos-nos tristes, não é? Não correu bem isto, ou mais à frente vamos ver a perda de um ente querido. Agora, quando torna a ser, é uma semana inteira, é um mês inteiro, é um ano inteiro, e há ano deprimido, não estamos no caminho certo. Não é? Então vamos lá procurar o que é que nós temos, que ferramentas temos para trabalhar isto. Ora, muito bem, vamos lá então aqui agitar aqui a coisa. Que género de aflições podemos pôr aqui, numa tempestade de ideias? Digam, não precisam dizer as vossas, ou podem falar de um geral. Estou pronta para escrever. Ou vocês não têm aflições? Oh, maravilha! Ninguém tem aflições? Não, ninguém tem aflições. Esta semana foi a falta de combustível. Oi, eu mesmo. Exatamente. Gerou-se o pânico total. Nós brincamos. Desde aumentarem o gasóleo para €1, para 1,80, aproveitarem-se. É uma aflição isso, como nós pensamos. E outros, oh meu Deus, que eu tenho que encher o gasóleo, o depósito. Não vai chegar. Mais aflições. Medo. Aflições de que vocês... Exatamente. Doenças. Perda de entes queridos. O que é que eu ia escrever ali? Queridos. Mais. Perda de bens materiais, A falta. às vezes a perda. Falta e perda, às vezes as pessoas têm perda. Às vezes acontece, às vezes falta de serviço. A falta de bens materiais. Falta de água em casa. E a perda. Desemprego. O desemprego. Desemprego. Mais. Falta de fé. Falta de fé. Bem, a corrupção é um problema? Instalado. Vocês não vão por onde eu quero ir, vou ter que vos levar. A educação é um problema? O aquecimento global, a falta, o fato de nós já estarmos a consumir os recursos das gerações futuras. A solidão e a fome. Mas vocês já estão... A solidão, não. A fome, o ecossistema, por assim dizer. A fome é resultado de A fome, mais. As catástrofes naturais. Exatamente.
suicídio, Sim, sim. É o resultado desses, não é? Que leva baixa autoestima. exatamente, o terrorismo, foi outra, Baixa autoestima. exatamente. Não, já chega. Baixa o quê? Autoestima. Não sei se não podia aí também. E agora? De tudo o que vocês disseram aqui, vamos começar a apagar. Distinguir aquilo que vocês podem controlar daquilo que vocês não podem controlar. Então vamos apagar quais? As que não posso controlar. O que é que eu não posso controlar? As catástrofes naturais. Se não podemos controlar. Vamos deixar estas para outro palestra. A perda deles. Não, desculpem lá. Aí podemos... Está nas nossas mãos como é que lidamos com essa situação, ou não está? Resolver. Sim, não é? Não, mas o facto deles irem, não somos nós chamados nada. Sim, mas não é isso. Mas quem é que tem que trabalhar com a aflição é nossa. Não estamos no âmbito da aflição. A aflição é nossa. Eu podemos deixá-las todas ali, até as catástrofes naturais. Não é? Porque é a forma como eu olho a coisa. Mas não temos tempo para falar em tudo. É mais propriamente aquilo que sou eu, que está nas minhas mãos eu resolver. Por exemplo, nós passamos fome aqui. Alguém passa fome? Alguém passa fome aqui? Só se for por dieta. Às vezes fazemos umas dietas e tal, passamos uma larica. Não depende de nós, certo? Obviamente que aqui poderíamos ver nós, mas conhecemos pessoas que passam fome, não é? E podemos estar nas nossas mãos, contribuir na nossa cota parte com algum auxílio, certo? Podemos, em todas elas, nós podemos ter uma abordagem ativa ou uma abordagem passiva. Mas também, se calhar, tirava aqui isto. A fome. E a solidão também é para os tirar, porque só está isolado quem quer. Ou quem não sabe mais, Mas não é? não sabe mais porque não quer aprender. Porque, se calhar, é um dos assuntos que está muito ligado com a dita depressão. Exato, são muitas coisas. Não é? Ou não? Sim. Terrorismo. O terrorismo, a menos que algum de nós seja terrorista, e somos uns terroristas, lá em casa não somos uns terroristas, mas é exatamente aí. Onde está o terrorismo? Não é? Podemos sempre ter a nossa postura ativa, não é? Quando sai uma notícia, ou não é? Do desemprego. O que é que vocês dizem? O objetivo não é tirá-las ali, podemos deixar todas. Não posso também perder muito tempo com isto. Ergue-se às mangas e arranjar outro. Ficam aqui. Então, porquê é que eu digo que vamos tirar aquelas que não controlamos? Porque é perdermos tempo, não é? E vamos remar contra a maré e que no final vai ser o insucesso garantido. Porque se não depende de mim, não é? Então vamos perder o nosso tempo, ou melhor, ocupar o nosso tempo com as coisas que dependem de mim, não é? Isso é que é importante. Porque nós muitas das vezes reclamamos mais do que o que devíamos, não é? Nós reclamamos por tudo e por nada. Toda a gente queria a família perfeita, não é? Toda a gente quer o casamento perfeito, toda a gente quer o emprego perfeito, não é? Então, de preferência, se for a trabalhar menos e a ganhar mais, Não trabalhar e ganhar ainda é melhor. se não trabalhasse e ganhar, pronto, não é? Então, se quando nos aparece uma doença, a gente considera aquilo a maior catástrofe, não é? E que eu não merecia, obviamente. Eu não merecia. Vocês não sei, mas eu não merecia. Não é? Os problemas
Outros problemas financeiros que nos aparecem também são outras catástrofes, não é? Muitas das vezes acabamos por analisar as questões assim. Vem a doutrina espírita, não é? Dizer-nos o quê? Que as causas de todas estas nossas aflições, elas podem ter duas origens. Ou na vida presente, ou em vidas passadas. No entanto, quanto ao passado não podemos fazer nada. Agora, hoje não podemos fazer nada, já está feito. No entanto, podemos mudar o nosso presente, não é? Hoje, viver é sinónimo de aprendizagem. E nós sabemos que o nosso objetivo é exatamente esse, estamos aqui para aprender, para nos melhorarmos, para nos corrigirmos, para crescermos. Somos dotados de livre-arbítrio, não é? De vontade, de escolha. Esta escolha também vai aumentando de acordo com o nosso próprio conhecimento sobre as situações. Então, somos responsáveis pelas nossas atitudes, não é? Por aquilo que pensamos, por aquilo que dizemos, por aquilo que fazemos e por aquilo que deixamos de fazer, não é? Porque às vezes é um comodismo nós fazermos diferente, não é? Estamos aqui na nossa zona de conforto, já conhecemos, não é arriscado, deixamos-nos estar. Só que também não andamos para a frente. E depois aparece-nos aqui a dor e o prazer. Para que é que eles servem? A dor e o prazer, ou seja, o sofrimento e as alegrias e as conquistas, não é? Eles fazem parte da nossa vida. Todos nós temos aqui momentos de uns e de outros. Eles fazem parte do mecanismo da vida para nos alertar em que direção a gente está a caminhar. E estes indicadores tanto funcionam para a vida material como para a vida espiritual. A história da humanidade, olhando para trás, e ainda nos dias de hoje, não é? É um livro cheio de dor e de sofrimento, não é? É tudo isto que vocês aqui dizem, corrupções, é terrorismos, é fanatismos, não é? Tudo que nos faz lembrar o quê? Sofrimento, dor, morte, não é? E isto porquê que acontece? É uma punição? É um castigo? É o destino? É o acaso? É o quê? É brincadeira, só pode. É uma lei de equilíbrio. É uma lei de equilíbrio e educação. As faltas do passado voltam até nós. Ou seja, lembram-se que há 15 dias o esquema que a Noémia fez aqui no quadro? Não. Ainda bem que ela não está cá. Eu também não lhe vou dizer. Vocês não se lembram. Que ela pôs aqui, que falava do inconsciente e do consciente, que estava cá em baixo. O inconsciente, não era? Que ela punha aqui uma pirâmidezinha, assim, qualquer. E estava o consciente estava aqui em baixo. E o inconsciente por aqui. E que depois, muitas das vezes, as coisas voltam, os conteúdos voltam ao nosso consciente para a gente os trabalhar. E depois tudo depende de como é que a gente trabalha aqui as situações para voltarmos a arquivar. Exemplo. Vamos aos vícios físicos que são fáceis de ser trabalhados, não é? Toda a gente sabe. Vícios físicos. Fumar faz mal. Quem é que não sabe disto? Toda a gente sabe. A gente sabe que ao fumar está a dar cabo do quê? Principalmente do pulmão, certo? Então eu passo uma vida toda aqui a fumar, sabendo dos riscos que corro. Eu até desencarno. E olha, cancro no pulmão, visto-lo. Desencarno, vou lá ao plano espiritual tirar umas férias, mas depois volto. E volto para cá, para outra vida, mas nem sequer fumo. Mas o cancro do pulmão lá me aparece. Quer dizer, não faz sentido. Nesta vida, não me lembro de passar. Quer dizer, eu nem sequer fumo. Aquele meu vizinho passa a vida a fumar, tem uma saúde de cavalo. E eu não é? Quer dizer, nem sequer fumo, nem gosto de fumar agora. Não é? Nem gosto de fumar. Um cancro nos pulmões.
o conteúdo volta do inconsciente, volta ao consciente, e como é que eu vou trabalhar isto? Tenho duas soluções. Aliás, tenho muitas soluções, mas ou posso me revoltar, e eu não mereço isto, não é? Que mal fiz eu a Deus para ter uma doença destas? Porque eu, podia ser o vizinho, ele é que fuma, eu não, não é? Ou então aceito a doença e trabalho de uma forma diferente, não é? Ok, chegou, não é? Porque eu tenho consciência do passado, se calhar não a tenho, não é? Mas também nós sabemos que nada acontece por acaso, não é? E vou trabalhar então essa doença. O que é que tenho à minha disposição? A medicina, obviamente, e depois toda a forma de lidar com a doença, não é? Ou sou pessimista, e o que é que vou arquivar no inconsciente novamente? Vou viver no pessimismo, não é? O que é que volta ao inconsciente? Fica a coisa bem arquivada? Mais cedo ou mais tarde, volta a oportunidade para eu voltar a trabalhar a situação devidamente. Vivenciei bem a doença, fiz tudo o que podia, com otimismo, com fé que a coisa também é assim. Máximo das máximos é esta vida, ou devemos ter outras. Até podemos morrer do problema, não é? E à frente vamos ver um caso de otimismo, porque de pessimismo a gente todos os dias vê. Resolve a situação, arquiva o quê? Até pode morrer, mas mesmo assim passou a doença com fé de que é o que tem que ser, não é? Afinal, nós não morremos, não é? O que morre é o nosso corpo físico. Arquiva bem a situação. Certamente que não vai ter mais nada relativamente a este assunto a voltar a experimentar. Certo? Isto tudo depende de como é que nós vemos a situação. E todos nós conhecemos situações, pessoas que passam por doenças, não é? E que umas têm uma forma de lidar com a doença, fogo, não é? Quem não tem problemas assim tão grandes pensa, não sei para que é que eu me queixo. Porque há pessoas que têm vida, experiências de vidas e estão ali com otimismo e outras não. O que é que isso significa? Significa que já estão em crescimento espiritual, não é? Estão um pouco mais à frente, já conseguem lidar com aquela situação, não é? Com aquela, não quer dizer que estejam melhores ou piores, com aquela situação conseguiu superar. Porque uma coisa é certa, tudo é passageiro. Tudo. Até o que é o tempo? Então, a dor e o prazer, eles são indispensáveis para a educação do ser humano, não é? A dor física traduz-se em sensações, quando nos começa a tocar ao físico, não é? O sofrimento moral produz sentimentos. Isto não está no nosso exterior, isto está cá dentro, está no nosso interior. Aqui. Então cumpre-nos o quê? Regular todas estas sensações que vamos sentindo ao longo do nosso dia, ao longo das nossas semanas, dos nossos meses. A dor muitas das vezes aponta-nos a causa do nosso sofrimento. Fala-nos de muitas vezes ações equivocadas tomadas por nós. O peso da consciência, por exemplo, não é? É uma chamada de atenção, não é? É um mecanismo que nós temos de nos alertar que houve alguma atitude que para nós não ficou muito bem resolvida. Certo? Então nós somos os primeiros interessados e os primeiros responsáveis em tudo aquilo que se passa connosco, nas nossas escolhas, não é? Não somos, obviamente, somos punidos, não somos aqui castigados, não é nada disto que se trata, não é? É apenas um mecanismo de alerta que nós temos disponíveis connosco. Muitas dos dias de hoje nós somos confrontados, vamos agora passar aqui por uma questão que nos leva a aflições, que são muitas das vezes as questões de ética e moral e interesses pessoais.
que aqui há um choque, não é? Que muitas das vezes a gente só vê aquilo que nos interessa ver. Então, será que nós sabemos distinguir muito bem aquilo que é o certo do que é o errado? Será que sabemos? Será que somos capazes de enfrentar o mundo para defender, assim, uma verdade? Custa o que custar, a todo custo? Ou é mais fácil passar assim ao de leve, não sairmos da nossa zona de conforto? Vamos ler aqui um trecho do nosso jornal, um artigo de opinião do Carlos Miguel. Aqui no meio do artigo dele diz assim: é necessário uma dose extra de coragem para ser honesto no meio da desonestidade, verdadeiro no meio da mentira, manter-se compreensível no meio da traição e autêntico quando se está rodeado de hipocrisia. Todas estas sentimentos nos causam moça. Mas sem esta integridade, a sombra do desconforto vai estendendo o seu manto, como se nos faltasse o eixo central que dá estabilidade às nossas vidas. Acabamos impelidos para uma vida ao sabor daquilo que ditam os costumes, as modas, as outras pessoas ou até a sociedade. Aceitamos ser um pouco desonestos porque toda a gente o faz. Impiedosos e autoritários porque é a única forma de ser respeitado nesta vida. Evidenciamos atitudes egoístas porque é algo perfeitamente normal hoje em dia. Só que o desconforto não dá tréguas e para o varrer para baixo do tapete usamos aquilo que aparentemente funciona para o resto das pessoas. O dinheiro, o prazer físico, o sucesso, a procura da beleza, a popularidade e a aprovação dos outros. É um logro tão grande como tentar ficar confortável vestindo uma roupa 2 números abaixo do nosso tamanho. Só é possível com uma elevada dose de dor e de fingimento. Não é? E muitas das vezes nós agimos mesmo assim, não é? Nos nossos dias a dias. Só que depois isto deixa moça. Era aquela questão do que eu perguntava. Sabemos o que é certo e o que é errado? Dá trabalho, não é? Mas para nós trabalharmos, nós alma, não há atalhos. Nós somos como o iceberg, não é? Que nós só vemos a pontinha, que é o tal consciente, e depois está todo aquele imensidão submerso, não é? Ou então o que é que temos de estar? Atentos às nossas tendências, àquilo que nós somos. Mas como é que eu ajo realmente diante da hipocrisia? Como é que eu ajo perante, sei lá, situações do nosso dia-a-dia, não é? Em que se denota, ontem ali apagamos a corrupção, a educação, não é? Como é que eu lido com esta questão? O que é que eu contribuo para mudar a questão? O que eu quero que se faça, também não vamos ficar perturbados. Isto são questões que nos fazem meditar, não é? Não nos vamos a ficar ansiosos com esta situação. Assim, se já estamos com uma aflição, ainda ficamos com outra, não é? Não, o objetivo não é esse. Sejamos livres, não é? Como qualquer ser humano e não como máquinas, que somos cidadãos do mundo, que fazemos parte de toda esta criação. Que vai morrer o corpo, e nós temos essa noção, o que vai morrer e todas essas aflições que nós temos, elas um dia vão passar. Fé no futuro, não é? É importante nós mantermos presentes dois pensamentos. Que, em primeiro, que nada fora da mente pode nos perturbar. A perturbação é a opinião que a mente faz sobre o que está fora dela. E segundo,
Em segundo lugar, que tudo aquilo que vê agora mudará dentro de um instante, após o qual deixará de existir. E a questão aqui é, quantas vezes nós não nos pomos a discutir com assuntos que não têm jeito nenhum, que são banais, são ridículos, lá nos nossos empregos, não é? Lá nas nossas casas, com os nossos amigos, a arreliar, a deixar-me de falar com este ou com aquele, muitas das vezes uma vida inteira. Estou-me agora a lembrar que quando há sempre questões das heranças, o que é que acontece com as famílias, não é? Agora, antes, não me fales, fala-me só na próxima encarnação, que eu nesta já não quero nada contigo, não é? Quando tudo pode mudar num instante, não é? E acabou o problema. Porquê? Por orgulho, por egoísmo, por causa dos meus interesses pessoais, os meus. Só que o mundo não gira em torno da gente, não é? Então procuremos antes nos sentir tranquilos, em equilíbrio, valorizar aquilo que é mais importante. E muitas das vezes é a nossa paz de espírito. Então tenho aqui um exemplo. Não tem, só tem a imagem, vocês não veem. Conta uma história de um médico, oncologista, pediatra, tratava de crianças com cancro, que ele, quando começou a trabalhar ainda novo, apanhou, primeiro não deve ser fácil, não é? Trabalhar com crianças com cancro. E que teve um miúdo, uma menina, de 11 anos, lá internada com ele. E que diz ele que foi o anjo que passou na vida dele, aquela menina de 11 anos. Ele ainda só tinha 29 anos quando apanhou a primeira doente, que depois também morreu. Então diz ele que já estava, que a miúda passou por longos tratamentos, não é? Com quimioterapias, com radioterapias. Então diz o médico que nunca viu a menina de 11 anos a fraquejar. Lembro-se que nós falámos dos casos positivos e das marcas que elas nos deixam. Diz que ele nunca viu a menina a fraquejar. Obviamente que a viu a chorar, não é? Que faz parte. Viu o medo nos olhos dela. Também faz parte, não é? Mas houve um dia que ele chegou mais cedo ao hospital e a menina estava sozinha no quarto. Então ele foi lá ter e foi perguntar: onde é que está a tua mãe? Não é? Estás aqui sozinha? Onde é que ela está? E ela diz-lhe: tio, não é? O brasileiro tem essa questão de, oh, tio, diz ela, às vezes a minha mãe, ela sai aqui do quarto para ir chorar às escondidas, mas eu vejo. Quando eu morrer, ela vai ficar com muitas saudades. Mas eu não tenho medo, porque eu não nasci para esta vida. Diz a miúda de 11 anos para ele. E o médico perguntou logo: o que é que representa para ti não é, a morte? Já que estás a falar de não morrer, o que é que representa para ti, querida, a morte? E ela diz: olha, ó tio, sabes, quando a gente é pequena e vamos dormir na cama dos pais, não é? Saem da cama deles e esgueiram-se para a cama dos pais. Certo? Quem tem filhos? Quando é que eles não fazem isso? Metem-se lá e o que é que faz os pais à meia da noite? Vão eles carregá-los e de manhã acordam na caminha deles, não é? E o médico, ela a menina a relatar a história, e o médico, que também já tinha 2 filhas, a lembrar-se que realmente as minhas filhas é isso que elas fazem. Esgueiram-se para a minha cama e eu de noite toco a carretá-las e pôr na cama deles. E é isso mesmo que vai acontecer, a menina para ele. Eu vou-me deitar um dia e o meu pai vem-me buscar e eu, quando acordar, vou estar lá na minha outra casa, na minha verdadeira vida.
O médico ficou sem palavras, não sabia o que é que havia a dizer perante uma miúda de 11 anos, mas que tinha uma capacidade de encarar a morte e a espiritualidade com uma tranquilidade. Ele diz, ficou com as lágrimas, não é? Nos olhinhos. Por isso ele e a minha mãe vai ficar com saudades. Por isso é normal que ela vá ficar com saudades. E o médico pergunta-lhe, ó minha querida, e o que é para ti a saudade? E ela diz-lhe, a saudade é o amor que fica. O que isto nos parece de uma forma dura, a saudade é o amor que fica. Quando há saudade é bom. Porquê? Porque há amor, não é? E isso é excelente. Que ela acabou por não sucumbir e não aguentar os tratamentos, mas sempre que vem cá fora ao hospital e olha para o céu, lembra-se dela e de toda aquela forma, não é, de ver a espiritualidade e como é que ela via a morte. E em vez de nos deixar tristes, esta situação só nos pode deixar tranquilos. Porquê? Porque nada acaba. Nada acaba. Pode nos deixar tristes quando acaba. Quando não acaba, mais cedo ou mais tarde, certamente deve ser das piores aflições as partidas dos nossos entes queridos enquanto não entendermos. E quando entendemos a situação, como é o nosso caso, que entendemos a situação aqui e dói-nos na mesma, a partida, significa que há amor. E isso é que é importante. Porque não sentir nada, isso é que é dramático, isso é que é um problema, isso é que nos devia causar aflição. Não sentir. Se sentimos, estamos no bom caminho. Quase todas as dores vêm de nós mesmos, do nosso passado, e abrem-nos as portas para o céu. Leon Denis. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, convida-nos a aprender a vivermos a dor, não é? Ele não nos diz, vamos procurar a dor. Não é isto, não vamos procurar a dor. Mas quando ela chegar até nós, se chegar até nós, acolhe-a, não é? Aprenda a conhecê-la, aprenda a ver o que é que ela te vem a ensinar. Qual é o ensinamento, o aprendizado que podes tirar daqui. Aprenda a conhecê-la. Em vez de nos revoltarmos contra ela, contra a dor, não é? Acharmos que somos injustiçados. Ou então, em vez de ficarmos inertes perante ela, não é? Não fazermos nada. Também não resolve. Mas vamos lhe dar luta. Luta, mas com otimismo. Associar a nossa vontade ao nosso pensamento de que vamos fazer aquilo que está, como é que era? Nas nossas mãos. O que nos estiver nas nossas mãos, não vamos lutar, vamos utilizar aquilo que está nas nossas mãos. E o otimismo e o procurar acolher quando ela chegar e estás aqui, tudo bem. Vai sofrer, muitas das vezes quando são doenças, sofremos na pele, pois sofremos, não é? Mas há formas de sofrer e formas de sofrer. E a história da miúda, há muitas histórias deste género, muitas mesmo. Como, muitas das vezes, procurando ser um bom exemplo para o nosso próximo, não é? Na nossa atitude perante a dor, podemos fazer a diferença aí, não é? Como? Confiar, ter fé no futuro, que as coisas vão ser resolvidas. Pouco produtivo será a gente ficarmos com raiva da situação, não é? Não vamos resolver nada. Vejamos antes nela um remédio para os nossos vícios. O sofrimento ele é um indicativo, não é? Revela-nos que há algo que não está bem, que há grave. É o lado sério da vida e imponente a mostrar-se de que ela é que sabe.
quando nos coloca muitas das vezes contra a parede, entre a espada e a parede. E esse muitas das vezes é o caminho para conquistarmos a nossa vida espiritual. Vivemos tempos difíceis, de crise, mas as nossas verdadeiras crises são as nossas lutas internas, não é? Mas melhor ainda se estamos nós, porque estamos aqui a investir o nosso tempo, não é? Podíamos estar todos lá fora, na posição. Fizemos uma escolha, não é? Estamos aqui a trabalharmos estes temas. Para no futuro, ou no presente, quando alguma destas aflições nos tocar à porta, tentemos, no mínimo, vê-la de forma diferente, não é? O que parece ser o fim é só a vida em transformação. É o que muitas vezes, não é? A gente sofre e depois transforma-se. Ficamos como umas lindas borboletas, ou seja, a nível espiritual, vamos nos crescer, vamos nos tornar pessoas muito mais equilibradas, com muito o bom senso melhor. Aquela questão da ética, o que é ético e o que é... Mas a ética muitas das vezes vai contra o meu interesse pessoal, leva-me mais jeito isto, não é? Vamos deixar de ter essas dúvidas, não é? Vamos ver de uma forma clara o que é o ético, o que é a moral, não é? Muitas das vezes em detrimento dos nossos interesses pessoais. E é esse o nosso trabalho aqui, não é? Por isso é que nós muitas das vezes vimos cá, é importante virmos cá. Sim, se calhar é importante nós virmos cá todas as sextas-feiras ou de 15 em 15 dias, porque é para nos lembrarmos desta questão, não é? Para quando virmos alguma das aflições nos nossos dias, lembrarmos-nos, não, como é que eu vou... Não consigo hoje, não interessa, mas eu sei que o caminho é por ali, amanhã vou tentar, não é? E nunca perdermos essa vontade aliada à forma de pensar clara que o Espiritismo nos dá, de qual é o melhor caminho. E depois temos sempre a dor e as alegrias. Quando começa a balança a desequilibrar, não é? Lembremos-nos que não estamos no caminho correto. Quem é que nos pode auxiliar aí? Quem? Somos nós principalmente, mas depois, não é? Somos nós principalmente, mas depois temos esta casa. Temos os nossos amigos, certo? Por isso é que eles servem. Por isso é que eles servem os amigos, para a gente utilizar-se deles, não é? E ouvirmos às vezes uma palavra amiga, um abraço, e tudo continua. O nosso espírito protetor, não é? Sintonizarmos aqui as nossas parabólicas com ele, e certamente teremos reforço. Ui, que caras, meu Deus do céu! Vou pôr outro filme dos Amigos da Luz outra vez. É? Cara de Páscoa não, queremos é alegria. Ainda podem ir, vai tudo ver o Senhor a morrer hoje, na procissão. Não, já morreu? Às 3? Pronto. Prontos. Espero que tenham gostado, de que nos, principalmente, possamos meditar sobre estas situações, não é? E nada de dramatizar a questão, mas sim, estamos sempre aqui abertos também. Esta casa acaba por se preocupar com esta questão, como tínhamos ali, da educação, não é? De nos educarmos a nós, porque é exatamente isso que trata. Nós nos educarmos como seres humanos. É o nosso verdadeiro trabalho, educarmos como seres humanos. De resto, eu disse que ia ser curtinha. Bem, foi mesmo. Hã? Não vamos 4 minutos. Tenham uma boa Páscoa, se é que tem algum sentido para vocês, pelo menos, olha, direito a dias de descanso a gente tem, só por isso já vale a pena.